estamos de volta. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. E esse é o podcast Olha Ela! Fica aqui mais uma vez o convite para vocês seguirem a gente nas nossas plataformas, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Comentem, compartilhem. Já tem muito episódio para vocês assistirem, comentarem e compartilharem. E hoje, mais uma vez, temos um novo episódio para vocês. Dessa vez a gente tem uma pessoa muito interessante que vai trazer a experiência dela na área de vendas, mas com um toque diferente. A Lu Rosa, ela é mentora em empreendedorismo consciente, e ela é fundadora de uma startup, Bem-Estar para Empresas. Vou deixar ela se apresentar. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou honrada com esse convite, acompanho vocês e está maravilhoso os podcasts, assim, temas incríveis para nós mulheres, né? E eu sou, na verdade, formada em gestão de pessoas. E depois de alguns anos aí, trabalhei, na verdade, eu comecei com marketing, me formei em marketing, depois fiz especialização em gestão de pessoas. E aí comecei esse chamado para essas terapias integrativas, sempre buscando para mim, primeiramente, né? E depois fui fazer as formações de yoga, fiz formação de Theta Healing, formação de Reiki. Sabe aquela história? E aí a gente vai indo, né? Buscando, e aí comecei a transitar nesse mundo das terapias, senti esse chamado em determinado momento, e aí integro tudo hoje nas mentorias, né, fazendo as mentorias e também desenvolvendo a startup de bem-estar para as empresas. Então, já fiz algumas dinâmicas, assim, tô bem focada nesse propósito de levar o bem-estar para as pessoas. Eu acho que hoje é uma tendência, né? A gente, na verdade, não é uma tendência, é uma necessidade. Então, isso é um pouquinho do que eu faço. E também trazendo muito esse olhar. Um pouquinho, né, gente? Um pouquinho, muito. Eu trago muito olhar. Você falou em empreendedorismo consciente, eu achei bem legal, porque eu me coloco como uma mentora de empreendedorismo consciente feminino. Por quê, gente? O que tem de diferente do empreendedorismo? É porque realmente eu olho para esse olhar da mulher, das nossas necessidades, do nosso bem-estar, o nosso autoconhecimento, para que a gente possa ir para o empreender, para que a gente possa ir para a venda, mas integradas, né? Aquilo que é a nossa essência, com uma conexão de energia criativa, com autoconfiança, com autenticidade, que são as características muito femininas. Então, acho que você me apresentou muito bem, mas faço esse complemento aí, e que está muito alinhado com o propósito aqui do podcast, né, meninas? Totalmente. A gente, desde o início, nosso foco foi e será sempre o empreendedorismo feminino, inspirado em situações que a gente vivenciou, especialmente na pandemia. Mas deixa eu entender um pouquinho, já vou eu para as perguntas, né? Lá vou eu, lá vai ela. A tua formação é gestão de pessoas. Aí, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando de rádio. Aí eu fiquei aqui pensando, é um giro, assim, né? É um movimento, assim, surpreendente, porque a Lu trabalhou na parte comercial de rádios, né? De vendas. No Grupo RBS, isso? Trabalhei também no Grupo RBS, foram mais de 20 anos trabalhando nas áreas comerciais e também incluindo a RBS, foram alguns anos também. Entendi, que ela é gaúcha. Mas então, assim, tu vem de uma área comercial e foi inspirado nisso, foi a partir dessa experiência que tu teve essa vontade toda de fazer essa caminhada que hoje está tão, né, evidente, a questão do resgate do feminino. Eu queria que tu contasse um pouquinho disso, assim, como é que foi? Onde que despertou? Se teve algum episódio, alguma situação que tu viveu, porque eu acho isso muito diferente, assim, me chamou muita atenção desde o dia que eu conheci a tua história. Ai, que legal. É que, realmente, assim, eu tinha a intenção de fazer artes plásticas lá na faculdade e acabei, em função da vida mesmo, estava trabalhando já, estava fazendo um estágio de marketing... estava trabalhando numa loja, que foi meu primeiro trabalho. Então, eu já comecei assim, trabalhando numa loja como vendedora. E naquele momento, eu acabei indo para o marketing, estudando. E depois, na sequência, eu fui sempre trabalhando em área comercial ou relacionado com gestão de pessoas. Mas, assim, a venda, ela me chamou muito. Só que olha que interessante, né? A gente pensa assim, poxa, venda é uma coisa que você tem que ter uma energia ali de fazer, né? E eu batia todas as metas quando trabalhava na RBS. Outro dia ainda achei a minha plaquinha de metas, né? Então, eram não sei quantas metas batidas. Então, todas as empresas eu acabava fazendo esse processo muito do fazer. Só que nesse contexto, eu acabei tendo uma questão de saúde. E nesse momento foi muito interessante, que eu nunca me esqueço.
eu tive uma questão ali hormonal e alguns contextos ali de saúde, eu fui buscar uma terapia integrativa para me curar. E nessa terapia integrativa, e isso depois de procurar vários médicos, nessa terapia integrativa ele me disse assim, está faltando uma conexão com a tua essência, com o teu ser. E aí eu aprofundei. O terapeuta te falou isso? Sim, Olha ele me só. trouxe assim um outro olhar. E aí eu comecei a entender que realmente eu sempre fui uma mulher, eu me considerava feminina. Uhum. Mas eu não tinha essa conexão com as minhas pausas, um respeito até pelo meu ciclo, sabe? Eu era muito assim, bater meta e fazer. Às vezes não me conectava tanto com os meus próprios sentimentos. Então, nessa busca, eu acabei conectando com muitas terapias e acabei entendendo, tendo uma nova perspectiva, sabe? Do que era ser mulher. Então, para mim, assim, foi bem, bem forte. E aí, quando eu fui ter a minha empresa, que aí eu tinha uma revenda onde tinha mulheres que vendiam para mim, eu comecei a entender que eu trabalhava muito na parte motivacional, muito na parte de trazer o motivo para a ação, o propósito, né? Então, eu até brinco, eu sou uma entusiasta de uma vida com propósito. Eu vejo muito propósito nas coisas que eu estou fazendo, eu busco muito propósito. Eu acho que isso é algo que a gente sempre tem que ter para nós, né? Para ter propósito naquilo, ver propósito naquilo que a gente está fazendo. Não fazer por fazer, né? Não que fazer. Aquilo tem um significado mesmo, né? Isso, achar, porque aquilo nos motiva, sabe? Então, aí eu fui começando a entender uma caminhada e trazendo os meus propósitos pessoais para dentro daquilo que eu fazia. A pandemia ali me virou do avesso, como muitos. Eu ia falar. Então, assim, foi um processo muito desafiador na pandemia, mas que hoje eu enxergo como muito positivo, porque me fez também olhar para esse contexto. O que eu quero fazer? O que eu quero construir? O que eu quero? Aonde eu quero me expressar? E aí, como eu tinha essa jornada de ter olhado para mim, eu pesquisei muito, eu estudava por conta, alimentação, feminino, lia livros e fazia yoga, né? Fui fazer um curso de meditação. Eu comecei a trazer isso para o movimento atual que eu faço. Então, Mais a mentoria... uma do yoga. Não, e é uma do yoga. E o que ela fez? O que a gente fala aqui também. Autoconhecimento. Sim. Tu fez um resgate de ti mesma por meio do autoconhecimento. Foi estudar, mesmo autodidata, né? Enfim. Sim. Que é o que muitas falaram aqui já, né? É assunto recorrente. O autoconhecimento. Gente, não existe caminho fora desse caminho. E não existe negócios... pronto, né? Não. E por isso que negócios às vezes não dão certo. Eu não vendo, eu não faço, eu não sei o quê. Porque talvez tu não esteja sendo você. Tá desconectado, Uhum. né? Da tua essência, dos teus valores. Exato, valores. E isso eu acho o principal, assim, eu trabalho bastante isso na mentoria e eu noto que muitas vezes as pessoas dizem, eu sei os meus valores, mas aí você vai trabalhar ali e você vê que não sabe em profundidade. E quando a gente está trabalhando, fazendo coisas que estão contra os nossos valores, naquela época eu estava num contexto que para mim não estava fazendo tanto sentido de vida, sabe? E aí o que acontece? Aquilo conflita muito com o que são os nossos valores. E aí é muito difícil a gente conseguir ter vitalidade, ter prosperidade, né? A gente até pode ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro, né, não necessariamente é prosperidade. A prosperidade tem o dinheiro incluído, mas eu considero que não mais é do só que isso, né? é muito mais do que isso. O dinheiro é o resultado, né? Do que tu faz. Total. O Lu e o yoga. O Por yoga... que veio o yoga? Eu sei que tudo que tu estudou, Sim. enfim, tem relação com a yoga. Mas é muito slow, né? Flow, não sei como que a gente pode falar. Me corrijam depois. Gente, o yoga é um amor para toda a vida. Primeira coisa. Concordo. Amor para toda a vida. Ele faz parte da minha vida há 24 anos. Adoro. Eu pergunto porque eu não me rendi ainda. Acho que é um antes e um depois, né? O yoga, na verdade, o yoga, o que é a intenção do yoga? É que a gente se conecte com quem nós já somos, né? Então, essa busca, ela é para dentro. Então, a gente está muito acostumado a buscar fora. E quando a gente entende que está tudo aqui, a gente só precisa conectar e fortalecer, né? Tá no nosso lugar. Então, acho que o yoga é um processo que traz para isso. Através de posturas psicofísicas. Então, tem toda uma questão. Não é só postura. Eu vou aproveitar esse podcast, gente, para desmistificar isso. Yoga é uma filosofia. Yoga é um contexto muito mais amplo. É um entendimento de integração. Eu não estou separado do todo.
né? Principalmente. Então, quando eu fazia yoga na RBS, e aí eu vou contar para vocês. Então já é antigo. Já muito antigo, eu já Achei fazia. que era de Floripa só. Não. Eu fazia. Um dia eu tava assim, ó, correndo. Gente, eu saí atrasada do trabalho e daqui a pouco eu me dei conta, eu correndo, dirigindo, enlouquecida para chegar no yoga. Sabe quando tu para e diz assim, o que eu tô fazendo? Que contraditório, né? Totalmente. Então, o yoga para mim era o meu equilíbrio para uma vida assim acelerada, sempre no fazer. O que acontece? Depois de um certo tempo, e todo mundo me buscava, assim, até na RBS, em outras empresas, né, que eu trabalhei, elas perguntavam, às vezes, uma alimentação, de algo relacionado a isso. E eu vi que as pessoas me perguntavam, e eu tinha muita vontade de falar sobre aquilo. Então, o yoga, ele foi me acompanhando, aí, em determinado momento, eu parei de fazer yoga, fui fazer um curso de meditação. E aí, a meditação, eu digo para vocês, ela bateu ainda mais forte para mim. A meditação dizia, meu Deus, comecei a sentir o cheiro das coisas. Porque era assim, ó, é como se fosse um outro contexto. Eu comecei a ter muito mais consciência sobre as coisas. E aí, o yoga, ele, por eu ter gostado muito para mim, naturalmente eu quis estudar. Acho que isso também é uma característica minha. E aí, na pandemia, eu já tinha decidido que ia fazer yoga. E olha que sorte. Quando entrou a pandemia, eu comecei a minha formação de yoga. Então... Com certeza te ajudou muito, né? Nossa, ajudou. Foi profundo, tá? Foi bem profundo. Pra todo mundo foi, né? Bem profundo. Eu, na época, principalmente o primeiro ano, assim, eu meditava. Eu lembro de um dia, assim, que a gente não tinha resposta para nada, né? E tinha, ao mesmo tempo, muita pressão, porque o modelo de negócio mudou tudo. E eu lembro, assim, que teve um dia que eu estava ansiosa. E naquele dia eu meditei 3 vezes. Eu medito sempre de manhã, né? Uns 10 minutos, pelo menos. Já fazia 20, hoje eu faço 10, mas vamos lá. E aí, naquele dia, isso me marcou muito, assim, até acho que eu tenho no meu diário isso anotado. Eu parei, era depois do almoço, eu falei, Betina, tá muito ansiosa, vai meditar de novo. Então, na época da pandemia, ali, o início, porque se você faz, te ajuda, né? Você conecta a respiração de volta, se acalma e tudo flui mais, né? Porque eu acho que meditar é conectar, né? Acho que tá junto com o yoga. Então, assim, isso me marcou muito. Acredito que para todo mundo de uma maneira diferente, né? Mas ali eu lembro que foi muito bom ter isso, porque foi um recurso que me ajudou muito a superar várias coisas, assim, e depois sempre, né? Até hoje, enfim. Sim. Então, eu consigo te entender porque eu também vivenciei isso na pele. Aí a Tássia diz assim, eu não faço. Mas tu tem os teus recursos, por mais que pode ser que tu não medite ainda e tal. Mas tu vai ter, cada um tem o seu, tem que ter. Sim. A gente precisa, né? É muito pessoal. O que funciona para mim de um jeito, a meditação vai funcionar para ti de outro. Eu acho que a pandemia transformou muitos negócios e muitas mulheres. A Betina está contando essa história porque ela era uma empreendedora na época, de loja física. Nossa. Tudo fechado. E foi a primeira loja que começou com as live shops, né? Foi. Assim. Então, ela foi meio precursora também nisso, teve que se reinventar. E foi difícil, né? Para quem tinha negócio físico. Eu começando com marca nova, tinha comprado a loja fazia meio ano, antes eu tinha sócia. E aí comecei, nem lembrava das lives, tá? Assim, agora que ela falou. E aí a gente começou. Legal. Do norte da ilha, eu tenho certeza que nós somos as primeiras. Não sei, quase da ilha inteira, assim, porque a gente já vinha muito forte no Instagram. E foi um reinventar. Porém, esses recursos que dizem respeito a gente, eu, Betina... Existe eu, Betina, existe o negócio. Existe a Lu, existe o negócio. Existe a Tássia e o trabalho da gente. Sim. Essa conexão de aquilo que funciona vai ajudar na desenvoltura, na gestão, no teu negócio, né? Assim. Sim. Então, é esse alinhamento. E eu te vendo assim, Lu, é o que eu vejo em você, assim, que você traz isso, né? Como se fosse a Betina e a Betina uma profissional. A Tássia e a Tássia profissional, assim. Exato. Né? Exato. Lu, o que as mulheres te trazem de demanda quando elas te procuram pedindo por ajuda, ou por orientação, uma consultoria ou a tua mentoria? O que elas te trazem, as mulheres? Então, o que eu percebo, assim, que quase todas, assim, é muito notório, é a questão da falta de autoconfiança, sabe? Isso é bastante. Agora... Tem a Luciana que trabalhou, né? Logo depois eu me coloquei muito no propósito do yoga. Eu experienciei isso, até porque eu também estava fechando a minha empresa. Eu fechei ali na pandemia, foi bem desafiador nesse sentido. E aí eu me coloquei nesse movimento. E aí, nesse movimento, entra muito essa coisa da falta de amor próprio mesmo, sabe? Eu percebia isso muito no yoga. Eu dava as aulas ali e as pessoas me davam feedbacks muito nesse contexto, principalmente
na verdade, 100% as mulheres, né? Porque os homens, eles não são muito de falar sentimentos, e eu tinha realmente sempre mais mulheres do que homens. A mulher fala com mais facilidade sobre si, né? Sobre o que sente. Total. Mas é incrível, tá? Eu tinha homens também que faziam aulas e eles se conectavam bastante. E, inclusive, eu iniciei muitas pessoas e os homens que iniciaram continuam até hoje fazendo, assim, os poucos alunos, né, que eu acompanho. E aí, o que acontece? Na mentoria, é muito assim, eu tenho a dificuldade da venda, tá? Essa é a dor que vinha muito para mim, porque eu já tinha feito ali alguns workshops de venda, ressignificando as vendas, venda com propósito, e aí era sempre o que linkava. Só que por trás disso, vinha essa falta de autoconfiança, esse medo da rejeição, essa crença com venda. Então, existiam várias questões que estavam ali atrás, que essa mulher, ela chegava lá na hora de fazer a venda, ela não consegue falar o valor dela, ela tem dificuldade de acreditar no próprio produto e serviço, ela tem dificuldade de entender, muitas vezes, assim, até para a questão quem chega querendo estruturar uma mentoria, né? Então, às vezes não consegue entender quais são os talentos dela, como usar isso. Então, eu percebo que está muito relacionado com o que foi para mim a minha própria dor, que é a questão do poder pessoal, que é a questão de confiar em si mesmo, sabe? E eu acho que é a autoconfiança. Acho que é a dinâmica que mais vem para mim. E no teu entendimento, a autoconfiança está diretamente relacionada à questão de venda, é isso? De conseguir se colocar para venda. Vender o teu produto, oferecer teu serviço, precificar. Tu consegue ter muita clareza, é isso? Eu vejo muito link nessa questão. Da autoconfiança. Tá? Não é, obviamente, só isso, mas para mim o que tem de maior é a questão da autoconfiança. Eu bem bombardeio de perguntas. A gente pergunta muito aqui, né, gente? Mas assim... Isso que tem um roteiro para seguir, né? Mas estratégico. O roteiro vai ficando e a gente vai se empolgando. Eu queria te fazer uma pergunta assim, se tem alguma história para contar de alguma cliente que tu atendeu, né? Alguma mulher, assim, uma história rápida, assim, de como ela se via em relação à venda, né? Como ela chegou para ti, o que tu conseguiu transformar nela, assim? Que são muitas histórias, mas se tu pudesse contar uma pra gente, eu adoro ouvir uma história, assim. Claro. Eu vou... Tem uma história que tá reverberando, porque foi agora, né? Uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu falei, nossa, tu tem tudo isso, todo esse conhecimento, trabalha com mulheres assim, assado. E eu disse, tu tem tudo para fazer uma mentoria em grupo, inclusive, e auxiliar muitas pessoas. E ela me disse, mas eu não tenho coragem para fazer. Isso que ela fazia, um acompanhamento, tinha feito curso de venda e tudo mais. E aí, o que para mim é muito notório, né? Nesse caso em especial, tá? É muito essa questão, não tenho coragem para fazer. Mesmo que saiba as técnicas, muitas vezes a gente tem ali questões internas. Então, nesse contexto, eu tenho, para mim, uma das coisas mais fortes assim que eu já ouvi foi de uma aluna que me disse que numa das aulas ela teve um estalo de que ela se colocava num movimento de auto-boicote, não vendendo as coisas dela, porque ela se deu conta que o pai dela enganava muitas pessoas e ela tinha uma crença enorme com venda. Isso fazia com que ela não quisesse vender. Então, assim, às vezes são questões como se ela estivesse vendendo uma coisa, também enganando as pessoas, né? Até porque ela trabalha com terapia, né, também. Que legal. Então, a questão de poder pessoal também é muito, assim, de durante o processo a pessoa me dizer, nossa, eu me sinto muito mais autoconfiante, tinha dificuldade de me comunicar, inclusive com relacionamento. Porque, assim, gente, a gente pensa que as coisas são separadas, né? Mas elas não são separadas, sabe? Então, assim, muitas vezes tu tá trabalhando também, até por isso que eu falo, às vezes a gente trabalha aqui a nossa parte interna, o nosso lado pessoal, mas isso impacta completamente lá no nosso lado profissional, né? Então, tem várias histórias, assim, mas o que eu percebo mais, recebo os feedbacks, né? É muito delas contando, assim, de como elas eram no início, em termos de crença, às vezes, também de escassez. Escassez não é só crença com dinheiro, tá, gente? Escassez tá muito na falta, ó, me falta confiança, me falta coragem, me falta, sabe? Tá muito nessa crença e não perceber que no próprio movimento é que a gente vai se empoderando, a gente vai, né, colocando os nossos propósitos ali em movimento
e tendo os resultados. E quanto mais resultado a gente tem, mais a gente se empodera e a gente vai indo, né? E se desafiar também, né? Porque aí você começa, é uma virada de chave, né? Sim. Eu sei que empoderamento, né, é uma palavra que se fala muito e às vezes está um pouco, mas não deixa de ser, né? Isso aí, tudo que tu fala é o empoderamento. Eu gosto muito da palavra empoderamento, porque eu acho que ela representa tudo isso, né? Ela se empodera, ela fica dona de si e aí as coisas acontecem melhor. Então Ela se posiciona, né? Exato, ela se posiciona, assim, acho que... Gurias, a palavra empoderamento, ela ficou meio batida, né? Porque foi mal usada, tá? Mal usada, porque ela é uma palavra lindíssima. É. Eu, sinceramente, se vocês me perguntarem qual é o que você acha que você faz, Empodera. eu empodero. Lógico. Eu empodero mesmo. Eu fiz uma conversa com a Lu, online, e para falar sobre venda, né? E eu disse para ela, eu não vendo. Não vendo nada. Mas conta da tua história, então. Aí contei a história toda, ela assim, tu sempre vendeu. Então tem também isso da mulher, eu não sei vender. Ou eu não gosto de academia. Eu não sei. A gente acaba discutindo aquele pensamento, né? E acaba virando até uma crença. Mas assim, quando tu fala da venda ligada ao feminino, que a gente usa mais a criatividade. Como tu orienta essa mulher, então, para tirar um pouquinho do masculino, ou fazer o equilíbrio, que na verdade tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Do masculino com o feminino, mas o feminino é mais criativo. Sim. E como tu conduzia essa mulher a se posicionar de uma forma mais feminina? Uau! Adorei! Uau! Até eu fiquei reflexiva aqui agora. É que eu fiz uma consultoria com a Lu e ela me... Nossa, que profundo isso, Tassi. Gente, muito bom. É assim, a primeira coisa, né, que eu sempre falo, às vezes eu até pergunto, teve um workshop que eu fiz que eu comecei assim, perguntando, imaginem, criem na mente de vocês a imagem de uma pessoa que trabalha com venda. E aí eu perguntei, é homem ou mulher? Como que é? E a maioria, obviamente, diz que era um homem. E fora que aí tu vai aprofundando, né? E aí as crenças com essa pessoa que trabalha com venda. Venda é uma coisa, sabe? Como se fosse assim, sabe? A gente tem uma lembrança, a pessoa não tinha o que fazer, foi lá trabalhar com venda. Entende? Então, assim, são muitas crenças que aí, quando chega o momento de eu falar, eu trabalho com venda, eu sempre vendi. Aí você começa, não, mas eu não trabalhava com venda. Não, mas eu não fazia venda. A gente tem uma dificuldade de integrar essa vendedora que existe em nós. E outra, respondendo especialmente dessa questão do feminino. A gente tem muito essa ideia da venda ser algo que tem que empurrar. É muito comum chegar alguém para mim e dizer assim, eu preciso aprender a convencer o outro. Gente, assim, a venda não é empurra. Quanto mais a gente pressiona, menos a gente tem a venda. Então, o que eu preciso aprender? A ser realmente magnética. Então, é eu me trabalhar, eu ter uma organização, eu poder fazer com que eu tenha mais energia, seja mais... Aí entra a parte masculina. O masculino, ele é mais estratégico, ele é mais decidido, pontual. Mas a mulher, ela é mais magnética, ela é mais nutritiva. Então, como que eu posso usar esse meu feminino? Escutando, uma escuta empática. A primeira coisa, o bom vendedor é aquele que escuta mais do que fala. E as pessoas pensam que é aquele que fala mais do que escuta. E não é. Então, eu posso me conectar com essa pessoa, até pode ser meio piegas, assim, mas coração com coração, realmente, eu escutar com o coração, eu poder entender realmente o que aquela pessoa precisa. E mais, existe um outro local de intuição mesmo. A gente se conecta, você consegue, não está aqui no mental, né? A mulher está muito relacionada com o sentir, entende? Então, desse local, eu consigo ser muito mais assertiva. Eu consigo usar menos energia e ter mais resultado. Então, eu acredito muito nisso. Intuição, criatividade. A gente é criativa por natureza, a gente cria vida. Mulheres geram vida. Né? E a gente tem um monte de ideia, né? As empreendedoras têm um monte de ideia. Então, assim, se a gente pode usar a criatividade na venda, estar sempre, ao invés de pensar assim, que saco, eu vou ter que ir lá oferecer para alguém... Vamos pensar assim, poxa, que legal que eu tenho isso, olha que produto incrível, olha tudo todas as pessoas que tiveram resultado, a pessoa que desconecta de uma crença de que o pai, né, fazia coisas que não eram tão legais e começa a vender, tá super bem, sabe, próspera. Olha tudo que eu tô gerando de benefício para outras pessoas, se conecta com essa força
e começa a trazer essa criatividade. Poxa, como que eu posso expandir ainda mais o meu trabalho? Como que eu posso movimentar ainda mais esse meu propósito? Como que eu posso fazer o meu propósito chegar a mais pessoas? É um outro lugar, né? Um lugar é uma outra elevação de energia, né? Eu não tô aqui na escassez também, né? Do tipo, tem que fazer, sabe? Aquilo é difícil, é custoso, sabe? Nem muito menos indo para uma energia do tipo, vou empurrar, vou forçar o outro, porque a gente sabe que essa venda também não é... Na verdade, a gente trabalha muito mais uma venda consultiva. E esse consultivo, por si só, já é muito feminino, né? Então, inclusive os homens, a gente está aqui falando de mulheres, mas se a gente olhar no corporativo, hoje a gente tem uma venda, se orienta uma venda mais consultiva, claro, a gente trabalha com meta e tudo mais, né? É difícil conciliar tudo isso, mas eu realmente acredito que, inclusive, dentro das empresas, a gente tem que levar uma integração mais de características femininas para liderança, para venda. Eu realmente acredito, tenho estudado bastante isso, tá, gente? E acho bem propício para os movimentos que a gente está vivendo aí, né? Com tudo isso que a gente está vendo na natureza, quanto mais a gente entender que esse feminino, né, curado, essa integração do feminino e masculino saudável dentro dessas relações da gestão, da liderança, mais a gente vai ter empatia, mais a gente vai ter esse olhar para o outro, essa integração. Então, parece um papo um pouco romântico, mas não é. Utópico, né? Mas não é. Não é. E, assim, se prova isso com resultados, né? A gente já tem isso em empresas, tá? Já temos aí empresas trabalhando, tem livros que falam sobre isso, e a gente tem resultado nas mulheres também. E ontem mesmo meu namorado me falou isso. Ele disse, não adianta. Quando eu solto, é que a coisa flui. Mas é energético, né? Isso é energético. Eu quero só abrir aqui fazer um comentário, porque enquanto a Lu falava aqui, eu lembrei de um episódio de venda no tempo da loja. Isso deve, sei lá, uns 2, 3 anos. Tinha 2 clientes que vinham e provavam roupas. E aí eu não sabia que elas vinham e provavam e não levavam. E aí um dia eu estava na loja e aí e eu tinha uma vendedora muito boa e tal, era ela que estava naquele turno, e ela disse, não, lá vem, ela nunca leva. Eu disse, como assim ela nunca leva? Por quê? Aí eu estava no caixa fazendo outras coisas e essa cliente provou essa roupa. E aí tinha umas peças muito bacanas que estavam com desconto, eram algumas peças da Lança Perfume, enfim. E ela provou uma calça maravilhosa e ela saiu, ela disse, não vou levar. A calça ficou perfeita, porque era uma calça que estava ali, porque não era qualquer pessoa que aquela calça servia. Ela estava ali por isso, ela já teria sido vendida, era muito bonita. Eu não vou ter lugar para usar essa calça. Como é que é? Eu não vou usar. Desculpas. Aí eu olhei para ela e falei assim, você vai tomar um café, você vai usar, você vai não sei onde, você vai usar, você vai para tal lugar, você vai usar, você não sei o quê. Mas assim, eu falei super espontânea, porque eu li, não é possível que ela não vai levar, porque ela não sabe onde usar. Porque a calça deixava ela muito empoderada, assim, a calça era muito bonita mesmo. E eu falei... Ela ficou me olhando, assim. Quando você falou de autoconfiança também, né? Sim. Então, eu olhei para ela e disse, não, com toda a sinceridade, eu disse, essa calça é maravilhosa, você tem que levar essa calça ficou linda. Resumo da ópera, ela pegou, saiu daquele provador, passou no caixa. A amiga dela também tinha separado 2 peças, levar. A minha vendedora estava estática. Fez ali, terminou a venda e tal, e foi. Daí eu disse, gente, vocês têm que entender que, às vezes, a mulher precisa desse reforço de autoconfiança. Exato. Ela, a partir daquele dia, ela passava na loja direto, ela veio com a calça uma vez, eu disse, tá vendo como tem lugar para usar essa calça maravilhosa? Não é? Tipo, vai usar quando? Eu acho que nunca vai usar. Então, eu me lembrei, assim, de um detalhe de uma venda, essa venda me marcou muito, porque depois ela começou a vir, aquilo resultou numa autoconfiança para ela, e foi assim, eu falei para ela o que eu achava, olhei, uma consultoria mesmo, disse, a calça ficou, eu tô olhando aqui para coisa, porque eu tô enxergando ela na minha frente. Então, assim, é um exemplozinho para mostrar o que tu falou ali antes, me ocorreu na hora, eu falei, gente, Total. É isso. Total. E outra, eu acho que hoje, aí Tassi, né, a gente conversa muito sobre isso, Tassi me ajuda, eu acho que tá com muito rótulo, tá se dando muito modelo pronto, você tem que fazer isso, depois você faz isso, e aí o resultado será esse, e eu acho isso apavorante, porque eu não sou igual a Tassi não é igual a você não é igual a mim. Receita de bolo, né? Exato. Nós temos características muito diferentes. Então, assim, claro que existe técnica, mas a forma como eu aplico a técnica
no meu estilo, no meu jeito, vai ser diferente de você. A técnica é a mesma, mas você aplica por quê? Porque você se conhece, sabe o que ressoa, né? O que vai dar bom resultado. Então, eu acho que um pouco tem isso hoje, que essa mulher está assustada. Então, por que ela não consegue vender? Porque ela acha que ela tem que repetir um padrão de alguém que tem um talento nato para vender mais, que se impõe mais. E não é isso. E não é. É ela imprimir ela tem que se resgatar e ver quem ela O DNA dela. o DNA e trazer isso. Totalmente. Que tem a ver com a pergunta anterior que tu fez quando tu disse que bateu aquele papo com a Lu. Pelo menos é o que me ocorre te ouvindo, assim, Não, sabe? você falou uma coisa que eu acho perfeito, assim, é a questão de não são técnicas. Claro que existem técnicas, mas é muito, assim, ó, comportamental, é muito de desenvolver habilidades, E a gente tem que pensar, assim, quanto mais eu me desenvolvo nessa venda, né, que eu falo venda com propósito, porque eu digo assim, é uma venda íntegra, é uma venda com criatividade, eu estou me desenvolvendo como pessoa, eu estou desenvolvendo a habilidade da comunicação, a habilidade da empatia. Então, é muito legal esse teu que tu trouxe, que me lembra muito a época, o meu primeiro trabalho, que eu fui trabalhar numa loja, nunca tinha trabalhado. E ali eu acabava trabalhando de manhã num shopping, tinha as da noite, e aí eu oferecia, fazia conjuntos, porque as pessoas vinham buscar uma solução, e eu acabava dizendo, nossa, tem isso que combina com isso, com isso, com isso, e as pessoas compravam mais quantidade, e eu vendia tanto quanto as da noite. Foi meu primeiro trabalho, logo que eu fiz 18 anos. E aí eu comecei a entender. Eu não tinha curso de venda. Nenhum curso de venda. Curso de venda eu fui fazer depois. Muito tempo depois. Isso também é uma falha principalmente do varejo, né? Aí eu vejo uma falha. Assim, o varejo, as lojas padrão, assim, Sim. elas preparam muito pouco os vendedores para assumir a linha de frente. Sim, isso tem uma sim. falha muito grande. Tu, formada em administração e professora, doutora, né? Trazer isso para dentro de uma faculdade, uma cadeira sobre venda, sobre varejo, né? Não sei. A gente tem, por exemplo, no curso de ADM tem, né? Tem. No de ADM, agora no de ADM odonto. Todos tinham que todos ter. os outros. Gente, não tem. E é impressionante. As pessoas precisam, sabe? Que é base, precisam né? aprender a vender. Os profissionais liberais da saúde têm muita dificuldade também com a questão de preço, né? O dentista, o próprio médico, o fisioterapeuta, a nutricionista, o fonoaudiólogo, eles têm... E isso é uma carência. Isso realmente, tá? Isso é uma carência, mas... isso está tão forte que está sendo revisto. Então, a gente já vê movimentos de preparação. O próprio advogado, o pessoal fica bacharel em direito e aí tá, sou bacharel e agora? Eu boto uma mesa, uma cadeira. Como é que eu vou fazer captação de clientes? Até porque está super competitivo. Hoje, advogados é o curso mais procurado no país, né? Então, assim, a gente tem muito bacharel, não necessariamente advogado. Então, são carências, assim como, voltando lá para o varejo, linha de frente de vendas básicas da lanchonete, da lancheria, da loja de sapato, da loja de roupa. Contrata, oi, tudo bem, faz lá um testezinho, mas não existe um preparo. E também, só para fechar, às vezes tem gente que está na linha de frente desse tipo de venda que não gosta do que está fazendo. E está ali por uma situação de necessidade. Isso também, isso eu falava quando eu dava aula, eu dava alguns cursos de vendas, eu lembrei disso quando eu estava ouvindo a Lu, mas isso faz mais de 20 anos. E eu ouvi de muitos e muitos alunos e alunas dizendo que estavam ali, mas que não se sentiam confortáveis, mas era o que tinha naquele momento. Muitas vezes a caminhada profissional de um jovem começa na venda, seja ele trabalhando com gastronomia, numa lanchonete. Como aluno. É só olhar a Floripa, o tanto que tem de oportunidade na área gastronômica, né? Agora na temporada. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma coisa ali que ela não foi preparada, que ela não tem o talento, que não é a essência dela. É um passaporte para outra coisa. Mas isso resulta num atendimento ruim, numa insatisfação da pessoa, enfim. Então, realmente, a área de vendas, essas vendas mais básicas, tem uma carência muito grande de qualificação. E, assim, ó, gente, eu gosto de pensar o seguinte, eu sempre penso na questão, como você é num trabalho, vai ser como você vai ser nos outros. Claro, a gente vai se desenvolvendo, né? Mas eu digo, tô falando pensamento, né? O pensamento que eu tenho que ter, poxa, eu tô ali, eu vou dar o meu melhor. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão, entra um pouco na questão do propósito. Claro, tem que ter curso de venda, tem que ter orientação, isso é extremamente importante e necessário. Isso vai até de um pensamento empreendedor do próprio proprietário, né? Eu acredito que isso seja até meio básico. Mas eu vejo muito nessa questão que eu falei para vocês de ver propósito. Eu morei na Austrália e quando eu fui morar na Austrália foi um período que eu estava trabalhando em algo, eu não estava...
eu acabei decidindo com meu ex-marido ir para a Austrália e tal. Eu fui para a Austrália e cheguei lá, fiz de tudo. Meu inglês era péssimo. E aí eu fiz de tudo um pouco. No final, até consegui fazer um curso, uma especialização ali em marketing. Continuei, né, estudando. Foi bem bacana. Só que eu trabalhei de tudo um pouco, assim, literalmente. E Como aí, acontece com a maioria dos brasileiros que vão morar fora. eu era É. housekeeper, enfim, fazia várias coisas. Mas aquilo me deu uma autoconfiança. Que Gente, legal. uma autoconfiança de lá. Muitas vezes eu passava lá o vácuo, né? Aham. E organizava as casas e fazia isso, fiz várias coisas. Eu voltei de lá muito autoconfiante, porque em um mês eu estava dirigindo o carro do lado contrário, eu tive que falar uma língua diferente, aprender a falar uma língua diferente, eu fiz um curso lá, então tudo isso me empoderou muito. Então eu acho que a gente esquece também que trazendo para essa questão da venda, o quanto é importante a gente trazer o que a gente faz. Às vezes eu gosto do Caio Carneiro, que ele é o especialista Sim, ali em aham. vendas, vocês conhecem, e aí ele fala: para mim foi muito bom fazer Ironman. Então, isso também é algo legal da gente Disciplina. pensar. Disciplina, isso, e essa coisa de tu te determinar e tu ir lá e fazer. E Te isso, autodesafiar, né? exato, então isso também é algo que a gente pode pensar, sabe? E é por isso que eu falo, eu bato tanto nessa tecla, da gente se trabalhar internamente, né? Muitas vezes coisas externas impactam, né? Para que a gente possa também levar isso para os nossos propósitos de venda, do nosso empreendedorismo, sabe? Eu acho que isso é muito, muito pertinente. Eu me lembrei de falar isso. Pode falar, Tassi. Depois eu já tenho aqui uma outra pergunta. Vai. É que eu ia fazer um resgate para trás, mas faz Não, a tua. não, Tá nesse? não, é outra coisa. Que eu já estou olhando aqui. É que a Lu também tem uma startup que trabalha o bem-estar nas empresas. Lá atrás, tu falou no corporativo, né? Sim, que a gente também tem muita gente que nos segue, que nos escuta, que nos ouve, nos vê, que é ainda CLT. Claro que está ensaiando ali um plano B, né? Mas está ainda na CLT, dentro de uma empresa, trabalhando no corporativo, muitas vezes na área de vendas. Quando tu fala em bem-estar dentro da tua startup ali, o que tu promove, proporciona dentro das empresas? Dentro das empresas, hoje, eu faço palestras, workshop e também dinâmicas de bem-estar. Dinâmicas de bem-estar eu integro desde a parte do yoga, que não é aula de yoga, são movimentos físicos para que a gente possa trazer um movimento de respiratório também e também meditação. Então, a dinâmica, ela se baseia assim nessa tríade, né? Claro que dependendo assim o tema que a gente for abordar, porque aí a gente pode ir para, vamos trabalhar na questão da ansiedade, vamos trabalhar a questão de foco, determinação, produtividade. Mas é basicamente essas três coisas que eu ofereço hoje. Eu tenho ela como uma startup inicial, mas eu já venho fazendo algumas dinâmicas. Mas o meu projeto é focar bastante nesse propósito nos próximos tempos, até porque eu passei num edital também, então tem algumas coisas aí que provavelmente vão ser construídas, né, congruentes aí. E, gente, assim, ó, eu acredito muito que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, e que isso impacta totalmente no nosso resultado, seja empreendendo, seja CLT. E até falando para CLT, para mim, empreendedorismo a gente pode trazer para dentro do CLT, porque a gente tem que ter uma mentalidade empreendedora sempre, né? Que é o intraempreendedorismo que se fala, né? Exato. E aí eu acho que essa questão de bem-estar hoje não tem mais como a gente não pensar nisso nas empresas, basta ver os números que a gente tem de ansiedade. Nós somos um país... As pessoas estão adoecendo. Totalmente. A gente tem, segundo a OMS, nós somos o país mais ansioso, né? Do mundo. No ano passado, tá ali na América Latina, nós somos o mais ansioso. Então, a gente sabe que isso se agrava bastante, a gente tem cada vez mais uma crescente aí em informação, em redes sociais, em tecnologia. Então, assim, não tem como a gente não pensar nessa questão. Hoje eu trabalho o bem-estar também dessa empreendedora, tanto dentro da mentoria Servir, quanto eu estou desenvolvendo uma estrutura de plataforma, né? Para conseguir atender essa parte. Mas para as empresas, hoje é muito nesse contexto. Eu vou lá, faço uma dinâmica, faço uma palestra, mas a ideia é criar, é o que eu pretendo co-criar aí nesse edital, uma possibilidade mais escalável, digamos assim, né? Com essa startup. E de uma demanda que é tão necessária, né? Super necessária. Tá.
Tu já quer emendar falando da mentoria? Que é a minha pergunta também. A Lu tem uma mentoria, Tá. que chama Servir, Servir. né? Isso. E maioria mulheres. Maioria mulheres. Eu já tive homem, né? Tem um agora. Mas, assim, é muito focado para esse contexto de desenvolvimento desde o autoconhecimento até a venda com propósito. Tá? Então, a gente vai olhar para o empreendedorismo, vai olhar para a venda, vai olhar para esse contexto de técnicas também, mas a gente olha muito para esse local de autoconhecimento, onde é que daqui a pouco eu tenho que trabalhar mais o meu poder pessoal, trabalhar mais o meu autoconhecimento, autoconfiança, autoestima. Então, são aulas que a gente transita nesse contexto, né, para empoderar realmente essa pessoa, para que ela possa ali efetivar as vendas dela com propósito, né? Então, elas te procuram e tu tem essa mentoria. Tá, e dentro disso, será que tá? Se eu vou emendar aqui. Que é uma das coisas que me chamou muita atenção na Lu, é a questão do livro, né? De livros. Ela fala, tu tem o Clube da Leitura, é isso? Clube da Leitura. Fala porque não sei se vocês participam de algum, né? Mas assim, acho que é uma coisa que precisa ser sempre resgatada, a questão da leitura. E aí eu vi ela falando de uns livros, já vou dar spoiler aqui. E aí eu falei, quando a gente marcou para gravar aqui, né, para vocês, eu quero que a Lu fale dos livros lá, que eu gostei dos livros que ela comentou. Então, eu quero que tu fale desse, né? Se puder falar pra gente, por que tu tá fazendo isso, Sim. né? Da onde surgiu a ideia. E como que é. E aí, depois ela tem uns spoilers aqui de uns livros pra vocês. Eu sempre digo que eu sou a louca dos livros. Eu adoro. E aí, foi muito engraçado. Eu tinha vários livros, assim... Gente, eu sei que isso até não é o ideal, mas, assim, eu tenho isso, assim... Eu sou a louca de comprar mesmo e de ter... E aí... Mas é porque livro, toda vez... Desculpa, vou fazer um parênteses. Pelo menos pra mim, toda vez que eu leio de novo... Eu tenho vários livros que eu já li de novo. Ou leio uma parte... A gente interpreta de outra forma, né? Assim, Sim, dependendo do sim. livro, mesmo um romance que você for ler, é porque tem muito a ver com o momento que você vive. Então, eu te entendo quando tu diz que tem os livros e fica com eles, né? Fico e releio. Eu também. Eu releio. Releio. Eu tô lendo pela segunda vez a Profecia Celestina, por exemplo. Ai, que eu amo esse livro. Eu li ele com 22, 24, agora tô lendo de novo. Esse livro é incrível. Então, por quê? Porque eu tô em outro momento. Então, eu quero ver como que ele vai conectar comigo no momento que eu vivo agora, né? Eu sempre gostei de ler. E comecei, assim, a realmente... Fazia muito sentido. Eu estava lendo uns livros, aí os últimos que eu li, eu disse, meu Deus do céu, é muito maravilhoso. Aí fiquei empolgada. E nisso surgiu, acabei vendo em algum local... Não, um amigo meu me mandou. Lu, é a tua cara. Essa menina tá fazendo um clube do livro e tal. E eu pensei para tu participar. Eu falei para ele, amigo querido... Não vou participar, Me deu uma ideia. Vou fazer o meu clube do livro. Você me deu uma ideia incrível. E aí, eu comecei a co-criar isso aí, comecei a convidar as mulheres. Então, estamos ali, eu acredito, em 11. A gente está começando, né, esse processo. Vocês fazem virtual esse encontro? Virtual. Online. É porque, realmente, assim, gente, eu acho que o livro transforma. Então, a gente está muito acostumada a fazer um curso, mas, às vezes, uma leitura gera uma transformação incrível. Agora, você imagina essa transformação interna sendo compartilhada a partir de trocas. Então, é um grupo para mulheres, onde a gente conversa, troca a respeito daquilo que foi lido no livro. Legal. Então, eu acho isso sensacional, é uma experiência bacana. Convido a todos, se quiserem participar. Como que é para participar? Entra em contato contigo? Entra em contato comigo. Tá. Porque... Nós deixamos as redes sociais da Lu marcadas, então vocês já sabem que é só conectar ali. E aí entra em contato contigo e que dia que é o encontro, como que é? Sempre uma vez no mês, é uma quinta-feira. Uma quinta-feira do mês. Uma vez no mês, então a gente tem um grupo de WhatsApp, é passado um livro, eu faço uma curadoria, passo o livro e aí a gente se encontra para conversar a respeito daquele livro. E esses livros aqui em cima da mesa, vamos falar deles? Vamos, com certeza. E aí, claro, né, já tem uma dica de livro aqui, eu vou... começar por um deles esse aqui. Gente, eu sou suspeita, né? Esse foi o primeiro livro ali do Clube de Leituras, Liderança Shakti. Então, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Para mim, assim, um livro que bateu, assim, de uma forma, nossa, uau, sabe? Porque ele fala muito sobre a questão da nova liderança, de trazer essa questão da mentalidade do empreendedorismo consciente, de um olhar do feminino, dessas características femininas dentro desse contexto de gestão de liderança.
Então, sensacional, faz a gente refletir Não mesmo. conhecia, tu conhecia esse livro, tá? Eu faço não. parte do clube de leitura. Eu não E conhecia, amei esse aí. Esse foi o nosso primeiro livro. Foi o nosso primeiro Né? livro. E também, Maravilhoso. olha que imagino. interessante, é uma jornada, né? Então, Uhum. ela não só passa esse processo, mas como trazer a própria conexão com o seu feminino, né? Então, Uhum. tem um processo ali das crenças, acolher sua criança. Uhum. Não falar mais que isso, né? Mas super recomendo. Trouxe aqui também para indicar, gente. Esse aqui é a Jornada do Heroína, é um caderno de atividades. Eu estava sem a Jornada da Heroína. Por que eu estou trazendo esse livro? Tá comidinho aqui do lado da minha cadela, inclusive. A gente está muito acostumado a ouvir a Jornada do Herói, né? Enfim, Joseph Campbell, e é maravilhoso. Uhum. Só que ela, a Maureen, ela pensou nesse contexto. Poxa, mas Jornada do Herói, vou fazer a Jornada da Heroína. Então, ela traz uma abordagem da nossa história a partir de um lugar mais feminino, da questão de um olhar de fortalecimento interno. Então, eu acho um livro assim, que vale a leitura. Estou aqui com um caderno de Também não atividades que conhecia. também super vale. E é interessante a gente pensar que isso eu acho que é a base maior da mentoria. É a gente entender que a gente que as nossas dificuldades muitas vezes são a nossa força. Uhum. Então, a gente sempre vai passar por desafio. É isso que eu acho bacana, é a gente ter esse olhar de entender que, ok, eu tenho os desafios, mas isso pode ser um grande aprendizado e isso pode me fortalecer ainda mais. Uhum. Então, eu acho que é uma leitura, assim, que super recomendo. E esse. E esse aqui, gente, recomendo super também. Esse aqui é um livro que eu sou coautora, que é Seja Você Mesmo. Quando ele veio, assim, um convite para mim, foi maravilhoso, porque eu estava num momento muito desse meu próprio empoderamento. Eu, não diferente de todo mundo, tive muitos desafios aí na própria história, né? Várias coisas que eu tive que ressignificar. E nessa ressignificação, eu comecei a me dar conta que eu precisei liberar aquele pensamento da vítima, sabe? E eu precisei me empoderar da minha própria história. Então, quando eu comecei a olhar para a minha história com a minha força, mesmo aquilo que eu considerava que eram os fracassos, né? Entender que aquilo faz parte, me trazer mais força ainda, e escrever essa história foi muito legal. Então, é quase uma mini autobiografia, é isso? Uma mini autobiografia, exatamente, de várias mulheres. Tá muito lindo, assim. Eu tenho recebi um depoimento de uma menina dizendo que, nossa, é meu livro de cabeceira. Quando eu tô meio desmotivada, eu vou lá, pego, leio uma história e me leva para cima. Então, essa é a intenção, que a gente possa auxiliar outras pessoas a inspirar, lerem. literalmente inspirar, né? Inspirar. O Lu, e como adquirir o livro? Eu ia perguntar também. Pode ser comigo, gente, autografado, também entra em contato comigo, ou tem na editora, tem na Amazon para vender também, tá? Dá para ser direto pela Amazon, mas quem quiser, gente, pode... faça contato com ela, já recebo o livro autografado, com dedicatória. Envio para fora também, né? Estamos em Florianópolis, envio para fora de Florianópolis, autografado, gente. Que legal. Conta a história. A gente anda conversando sobre livros também, enfim, e aí eu disse pra Tássia, ela traz aqueles livros. Só mais uma pergunta de livro, Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro tu já trabalhou também, já. Né? É muito bom também, né? Eu nunca trabalhei no Clube do Livro. Eu li ele e, nossa, é forte. De todas as mulheres, dizem, né, que todas as mulheres... Eu tenho esse livro, não comecei a ler ainda, é inacreditável. Eu tenho ele há muito tempo. Também não li ainda. Mas eu acho que é muito profundo, eu acho que tem que ter um preparo. É muito. Diz que é muito profundo, né? O nosso próximo é o da Brené Brown, né? Isso, é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é muito bom. Muito comentado. Mas que legal, a gente encheu a Lu aqui de perguntas, enfim, e parabéns pelo teu trabalho lindo. Quero te agradecer por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Tu tens uma história totalmente diferente, como tantas mulheres vêm aqui e contam, né? Que navegou numa área e que sentiu na pele algumas necessidades e que traduz hoje no teu trabalho, assim. Então tem muita autenticidade, né? E a gente sempre quer, por meio desse podcast, trazer isso, contar histórias de mulheres que vão... A tua história vai inspirar outras mulheres. A Tássia te conhecia há bastante tempo, falava muito de ti, então hoje eu tive o prazer de te conhecer, quero agradecer. E, enfim, né? Quer deixar uma mensagem?
Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, achei maravilhosa essa conversa gostosa, assim, leve, né? Muito boa. E admiro muito o trabalho de vocês, tem muito profissionalismo e também tem muito propósito. E a mensagem que eu deixo é justamente essa, né? Que a gente está falando aqui do livro Seja Você Mesmo, eu acho que é isso, quanto mais a gente entende que a nossa força é quando a gente realmente ocupa o nosso lugar, quando a gente integra a nossa história, quando a gente traz esse auto-amor, eu acho que é isso que a gente precisa trazer, sabe? Esse olhar de tá tudo certo, não sou perfeita e tá tudo bem e se amar dessa forma, né? É fácil a gente se gostar no momento que as coisas estão boas, mas se gostar naquilo que a gente considera que não foi tão legal, se integrar e levar para o mundo aí os nossos talentos, as nossas habilidades, compartilhar, que isso é servir, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Então tá, vamos fazer aí um fechamento, um brinde, né? Para nossa convidada de hoje, a Lu. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, olha gente. ela, Muito né, bom, gente? muito Tchau, bom. gente. Tchau, Até a até o próxima. próximo.